Alô, olá, boa noite. Vou ficar aqui esperando um pouquinho começar a aparecer gente. Olá, Renan. Tá subindo a Regis. Luciana Dalri. Oi, Lu. Daqui a pouquinho a gente começa aqui. Vamos só esperar chegar um pouquinho mais de gente. Boa noite, Regis. Ô, seu Christian Cravo. Olha só, que bom estar por aqui. Acabando essa confusão toda, quando você vier para São Paulo, vamos ver se a gente se vê. Luciana Dalri, Lucila. Vamos lá. Bom, tem gente legal aqui hoje, hein? Pessoas que eu não vejo há muito tempo. Vamos lá, vamos começar, né? Como sempre, eu queria fazer sempre uma relação, quero sempre fazer uma relação aqui nessas lives. Deixar claro primeiro que isso aqui não é aula, né? Isso aqui é bate-papo, isso aqui são pensamentos, ideias que eu tenho e que, por favor, não levem isso como uma verdade absoluta. É o meu ponto de vista, é eu falando para pessoas numa maneira absolutamente informal sobre o que eu penso, sobre o que eu vejo, o que é fotografia para mim. Então, não fiquem aqui acreditando que vocês estão ouvindo um teórico. Eu não sou teórico. Eu acho que vocês que me conhecem sabem disso. Então, por causa dessa liberdade que eu tenho de poder falar sobre o que eu penso, sobre como eu vejo as coisas para pessoas que me conhecem, algumas não me conhecem, mas de alguma maneira estão próximas do meu pensamento, eu vou sempre tentar aqui nessas lives mostrar o trabalho de alguns fotógrafos. O primeiro foi a Claude Bateau. O livro dela era um livro que era uma série de fotografias. Aliás, um grupo de fotografias, porque você podia ver elas meio independentemente. Depois eu mostrei o trabalho do Mário Sorrenti, especificamente sobre o irmão dele. Aí já era uma série, porque a sequência era muito importante, apesar de não constituir uma narrativa, porque é sempre a mesma questão, é monocórdico o trabalho, né? E hoje eu vou tentar falar de um fotógrafo que já tem um trabalho mais baseado em narrativas visuais em cima de livros de fotografia. Eu vou sempre fazer uma relação com o Manuel de Barros, e em alguns momentos específicos eu vou falar algumas coisas do Manuel de Barros, porque eu acho que ele é um grande poeta que a gente tem que seguir. Então vamos lá. Tem uma pergunta que foi feita pela Rosângela Andrade sobre o uso do termo produção e do termo criação, né? Essa pergunta ela é uma pergunta bastante difícil de ser respondida, porque ela exige uma reflexão bem ampla de todo o processo histórico, inclusive, de se fazer obras de arte, né? O que significa uma obra de arte? Quem dá esse valor de obra de arte? Quem atribui isso? Quem legitima isso? Como isso foi mudando? Como isso foi se transformando? Mas eu vou tentar aqui, para a gente lançar essa ideia. Eu tenho um pensamento muito claro, assim, para mim claro, talvez, mas que não vai dar para abarcar aqui numa live de 1 hora. Eu acho que essa é uma discussão para muito mais do que isso, porque envolve inclusive mudanças de comportamento, de mercado, uma série de coisas que eu acho que afetam. Mas a palavra produção, ela para mim está sempre relacionada com uma questão de funcionalidade. Você produz algo porque este algo que você vai produzir vai ter uma função bem clara e bem determinada. Ninguém produz alguma coisa, ninguém é muita gente. Então vamos corrigir, deixa eu rever de novo assim. A palavra para mim produção então está vinculada a essa questão, a questão do gerar algo que tem funcionalidade para a sociedade, que tem um exercício de existência na sociedade. O fazer, ou a criação artística, a criação tem uma série de questões que também são bem complicadas com esse tema, porque não tem nada a ver com um aspecto
de transcendência, de iluminação que cai em você. Não, é em cima de muito trabalho, é em cima de esforço que isso funciona, né? Essa criação, que eu considero como criação. A criação artística, ela é um ato em que você não tem garantia do resultado, não no sentido do que você pretende, mas no sentido do que vai ser a funcionalidade e o uso dela. Quando a gente está criando alguma coisa, todos nós que estamos criando algo, tentando ser o mais sincero e honesto possível com o nosso processo de fazer, não tem certeza nenhuma do resultado. E não tem certeza nenhuma do que esse resultado que a gente vai tentar chegar vai repercutir e de que forma isso vai repercutir. Então, a diferença para mim é essa. Então, quando os meus alunos me questionam muito sobre isso, assim, mas a minha produção, eu falo assim, bom, você precisa entender, se você está fazendo algo que tem uma função muito específica, muito certa, e não tem nada de errado nisso, não tem nenhum demérito nisso, se você vai fazer um trabalho que você sabe que vai ser vendido para colocar na parede, é extremamente honesto. Não tem nenhuma crítica sobre isso. Mas isso é muito diferente do fazer artístico. O fazer artístico tem sempre para mim essa característica de uma incerteza de resultado. E essa incerteza de resultado em todos os aspectos, inclusive no aspecto comercial. Então a diferença para mim está aí entre usar a palavra produção e usar a palavra criação ou fazer artístico. Isso é muito interessante. Eu queria citar aqui uma frase tem um livro que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que é do Atelier de Giacometti, do Jean Genet, que o Jean Genet foi um grande escritor francês e ele fala sobre o trabalho de Giacometti. E tem um momento aqui em que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que para mim coloca um pouco essa pontuação. Então, os meus pensamentos, ao invés de ficar querendo justificar e explicar demais, eu vou lançar alguns outros discursos, quer sejam poéticos ou quer sejam mais do campo da literatura, mas para dizer da literatura da prosa, para colocar um pouco o que tem por trás do meu pensamento. Então, o Jean Genet, falando do trabalho do Alberto Giacometti, ele fala a seguinte frase. É um pouquinho longa, mas acho que vale a pena. Não compreendo bem o que em arte se chama um inovador. Uma obra deveria ser compreendida pelas gerações futuras, mas por quê? E o que isso significaria? Que elas poderiam utilizá-la? Para quê? Não entendo. Mas entendo bem melhor, ainda que muito obscuramente, que toda obra de arte que queira alcançar as mais grandiosas proporções deve, com uma paciência e uma aplicação infinitas, desde os momentos de sua elaboração, descer aos milênios, juntar-se, se possível, à noite imemorial, povoada de mortos que irão se reconhecer nessa obra. A obra de arte não se destina às novas gerações, ela é ofertada ao inumerável povo dos mortos. Bom, eu acho que isso dá para gerar uma série de entendimentos e discussões diferentes do que significa fazer um fazer artístico. Então, é um pouco para deixar para uma reflexão. Se alguém quiser fazer alguma colocação, quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Bom, então essa relação, a relação que ele coloca para mim ali na frase, só para tentar dar uma explicação, quando ele fala para as novas gerações, ele está falando exatamente dessa funcionalidade. E quando ele fala para a geração dos mortos, ele está falando da não funcionalidade, né? Então, quando a gente faz alguma coisa que tem um caminho do fazer artístico, de um esforço, de encontrar uma linguagem própria, um percurso próprio para expressar aquilo que nós sentimos, pensamos, refletimos e vemos sobre o mundo, não interessa qual o caminho que você queira e qual linguagem, o compromisso tem que ser muito com as suas verdades e não com a funcionalidade que aquilo que você faz vai gerar lá na frente para você, né? Tanto no sentido de benefícios de reconhecimento, de qualquer coisa, inclusive benefícios financeiros. Eu acho que tem essa questão que é bastante complexa de entender. Não sei se eu vou responder essa pergunta, se eu conseguir responder a pergunta dela,
da Rosângela, mas acho que é por aí. O discurso eu não vou ficar me alongando muito se as pessoas não estiverem muito querendo se estender muito sobre isso. Seria, deixa eu só ler aqui, seria como se a criação artística respondesse questões artísticas, é a transformação das condições objetivas em outra realidade, em poética, é atual, é atemporal. Eu acho que o cuidado que tem que ter, Lucila, é a gente não colocar a invalidação no processo produtivo de algo que tem uma função específica. Eu acho que isso tem muito valor e é muito meritoso, mas é diferente do fazer artístico. Eu acho que a gente vulgarizou o uso das palavras para que nessas palavras adquiram, como o Sérgio Finger, meu amigo meu, diz, elas ficam gordas, cheias de significados, e tudo se acomoda dentro daquela palavra. E isso é perigoso, porque isso gera muita confusão depois, né? Eu acho que é por aí o caminho. A gente voltar a fazer as palavras ficarem mais magras e mais precisas, e servindo melhor para aquilo que elas efetivamente têm como proposta, né? Solange Quiroga, tá, obrigado. Bom, aí voltando para chegar no Marril, que é o fotógrafo que eu quero mostrar para vocês, a gente precisa entender um pouquinho uma coisa que eu também queria falar, uma outra frase. Agora é o momento de falar do Manuel de Barros. Ele falou assim: contenho vocação para não saber línguas cultas. Sou capaz de entender as abelhas do que alemão. Eu domino os instintos primitivos. A única língua que estudei com força foi a portuguesa. Estudei-a com força para poder errá-la ao dente. E eu acho isso fantástico, porque só você realmente conhecendo uma língua para você poder subverter as regras dessa língua e fazer algo que seja realmente interessante, né? E eu acho que o Marril é um bom exemplo disso, vocês vão ver o porquê. Então, o Marril, ele é um fotógrafo, vou contar um pouquinho a história dele, e aí alguns pensamentos vão vindo junto com isso. O Marril, ele é fotógrafo holandês, ele nasceu em 55, se eu não me engano. E o Marril nunca foi um fotógrafo no sentido da fotografia aplicada. Ele nunca trabalhou vendendo o material dele, a fotografia, clicando para os outros. Nunca fez isso na vida dele. Ele entrou diretamente pelo percurso artístico com a fotografia. E ele é um fotógrafo no sentido de que ele usa a linguagem fotográfica para se expressar, né? Mas ele é um artista que usa a fotografia para se expressar, mas é a fotografia a linguagem dele de fato, né? Essa questão do uso da fotografia, enfim, isso é uma outra discussão que vai longe. E ele começa a fazer o seu percurso, ele aprende a fotografar com câmeras quebradas. O pai dele trabalhava numa corretora de seguros, e quando alguém tinha um seguro de uma câmera que a câmera quebrava, a corretora trocava essa câmera e ele acabava ficando com esse material que era um rejeito. Então o Marril aprendeu a fotografar usando câmeras quebradas. Isso significa, primeiro, que tem duas coisas interessantes nisso. Primeiro, ele aprendeu a lidar com o imponderável, com aquilo que chega para ele, apesar do esforço dele, do contrário. Então, uma câmera quebrada que não avança um filme, uma câmera quebrada que encavala, ou que simplesmente não está fotometrando direito, que trava numa certa... Enfim, N problemas diferentes. E aí ele aprendeu a lidar com essa imprevisibilidade de resultados e o quanto isso podia entrar no trabalho dele. Por outro lado, ele foi uma pessoa que mergulhou profundamente no aprendizado da técnica e da linguagem fotográfica para poder exatamente entender e compreender quando essas coisas imponderáveis faziam sentido ou não faziam sentido no trabalho dele. Então, veja que uma característica de percurso que ele acabou escolhendo a fotografia já introduz ele na fotografia, quando ele começa a realmente trabalhar para um fazer artístico, ele já domina tecnicamente muito bem a fotografia por uma limitação técnica que surge, mas ele tinha a liberdade e o entendimento de usar uma coisa da fotografia que é muito interessante, especialmente, claro, quando eu falo aqui de uma fotografia analógica, que é o imprevisível, o imponderável que acontece, e na hora que ele acontece
ele acontece muitas vezes destruindo o que você faz e muitas vezes podendo potencializar, depende de como você vai usar esse material, né? Então ele tinha uma abertura maior do que normalmente quando a gente vai estudar fotografia a gente passa a ter. A gente aprende a dominar a técnica e passa a ser rigoroso nos aspectos de como aquela imagem é construída, porque você aprendeu que tem que ser daquele jeito, né? Mas não é assim, isso na história da fotografia a gente já sabe disso há muito tempo, tá? E os fotógrafos japoneses que eu amo, em algum momento eu vou falar sobre eles para dizer isso para nós, né? Bom, mas enfim, o Mahil então ele é um cara que hoje ele é um fotógrafo que tem algumas galerias pelo mundo que representam ele vive do trabalho artístico dele, da venda das obras dele. Mas o Mahil sempre teve no livro o seu maior caminho de expressão. Os livros dele então constituem uma narrativa visual. Eu não vou mostrar os livros inteiros e, portanto, não dá para a gente querer entender o que significa uma narrativa visual aqui. Mas ele mostra para nós algumas questões também super interessantes, é sobre elas que eu vou tentar abordar, além dessa questão da imagem, um pouco uma imagem que tem uma certa liberdade no rigor formal que o Manuel de Barros fala e que ele tem também, apesar de dominar profundamente. Ele vai mostrar para nós que uma sofisticação, a coisa mais determinante num trabalho fotográfico é o processo de edição desse trabalho, né? Isso parece chover no molhado, mas não é. As pessoas eu ouço ainda muito, como eu dou aula há muito tempo, eu ainda ouço uma enorme preocupação dos fotógrafos em estar fotografando o tempo inteiro, fazendo fotos o tempo inteiro, porque se eles não estão fazendo fotos, parece que eles não estão produzindo, né? Não estão criando. E isso não é uma verdade, né? A gente vai criando um repertório visual, um dicionário visual durante toda uma vida, que a gente vai reaproveitando, vai reutilizando, vai revendo, vai ressignificando, vai transformando. Então uma imagem que foi usada num trabalho volta num outro trabalho de um outro jeito. E a gente vai dando novos contextos, né? A fotografia, ela é essencialmente edição, é o que você faz com a imagem. Como você dá forma para a imagem, né? Se você vai colocar uma imagem numa parede, qual é o tamanho, qual é o processo de impressão, qual é a dimensão da cena. É aí que a imagem vira alguma coisa. Quando você coloca num livro, é aí que você dá significado para essa imagem. Então, enquanto a gente não faz esse exercício de materialização, a imagem é só uma imagem. O significado dela, a experiência que ela pode oferecer, o peso que ela pode oferecer simbólico de algo que você quer expressar, só vai acontecer quando você colocar ela num suporte que ela fique materializada, ela vire alguma coisa, né? Então eu acho que a gente tem que entender que é na edição que isso acontece, é você entendendo o seu material que isso acontece, é você entendendo o que você quer com ele que isso acontece. E para isso a gente precisa estudar muito, trabalhar muito e ter uma boa formação. Eu vejo, por exemplo, se você for olhar vários fotógrafos, como por exemplo Miguel Rio Branco, um cara que, se você olhar os livros dele, tem fotografias que são recorrentes em vários livros e os significados das imagens são totalmente distintos, porque o contexto em que elas estão colocadas é distinto, apesar da temática dele, as questões dele serem sempre muito limitadas, né? Então o Mahil, ele é esse cara que tem dentro da narrativa visual, dentro de um livro, a sua essência fundamental de expressão. O Mahil, ele nunca fotografou nada em nenhum lugar que não fosse da intimidade e do universo dele. Então todas as imagens que eu vou mostrar aqui ou são pessoas que convivem com ele, ou são lugares que ele frequenta e está sempre ali em contato. Ele nunca se pautou em fotografar alguma situação, uma circunstância. A fotografia é o cotidiano dele, a fotografia é sobre o cotidiano dele, sobre o próprio processo de vida dele. Eu vou responder a sua pergunta depois, Daniel. Deixa eu só seguir um pouco em frente. Então, quando a gente vai olhar o trabalho do Mahil, a gente tem que entender não qual é a história dele, nada disso, que não é disso que eu estou falando,
mas entender que a gente está mediante um artista que o território de pesquisa dele, o território visual de pesquisa dele é o cotidiano dele, a vida dele, quer seja o universo mais íntimo, restrito, ou os lugares por onde ele anda, né? Então, o primeiro livro que ele publicou é esse aí que vocês estão vendo aí na frente, chamado Heartbeat. Esse é um livro esgotado, mas logo de cara a gente percebe que tem essa foto que eu acho maravilhosa, que é do filho dele. E o Marhill, portanto, ele é um homem que pensa o livro, e portanto, se ele pensa o livro como objeto de transmissão da experiência que ele deseja, o formato do livro, o acabamento do livro, tudo isso é muito relevante e importante. Então eu vou abrir aqui em algumas fotografias, vou pular, vocês vão ver que ele tem todo um projeto gráfico muito bonito. E eu vou direto para uma imagem que é essa imagem. Não sei, aqui tem um certo reflexo, mas acho que dá para ver bem a imagem, né? Essa imagem, nós vamos olhar ela em outro livro, num outro contexto. Então é claro que numa narrativa visual é muito importante a gente entender a sequência, né? Ele sai dessa página dupla, que aqui a gente não vai conseguir ver jamais, para essa página. Isso é uma outra coisa, né? Livro de fotografia a gente vê na mão, a gente não vê em vídeo na internet, né? Aqui então a foto da capa. Ele também nesse livro mistura muito texto com imagens, ele sempre fez isso. E essa outra imagem que vocês estão vendo aqui também vai aparecer num outro livro de uma outra forma. Aqui é uma página que a gente tem essa foto aqui, que está ao lado, né? O livro vira assim, tá vendo? Aqui é muito grande as imagens aqui desse livro. É uma correlação maravilhosa, né? Essa mulher se desnudando e esses pássaros alçando o voo de uma árvore, né? E aí a importância do símbolo da árvore como símbolo de fertilidade, de conexão das coisas terrenas com a transcendência. Depois a gente vai olhar essa imagem aqui, ó, essa dupla. Né, que também eu acho fantástica, né? Essa mulher segurando uma criança que está toda enrolado e ao lado essa imagem, que é esse labirinto visual que vai jogando a gente para o centro desse mundo onde tem essa relação tanto de forma do corpo feminino com a forma dessa criança, com essa circularidade, quanto a questão da fertilidade, da mulher, da potência feminina também aparecendo aqui, né? E aqui também uma outra imagem. Aqui a gente vê é um banco que está em 2 frames. Aqui não dá para ver direito, mas isso aqui é a marca do frame. Ele está com 2 frames aqui, tá vendo? O preto do frame está aqui, então tem quase que um pequeno deslocamento visual que constrói a cadeira. Parece que a cadeira está partida, mas na verdade são 2 frames diferentes, né? Que constituem essa imagem. Também é um outro jogo. Isso tudo para mostrar e dizer o quanto, na realidade, vou pegar agora o outro livro, o trabalho do fotógrafo, de criação artística, de fazer artístico, está em cima, claro, do clicar, do fotografar, mas também muito mais baseado no que você quer colocar como discurso, o que você tem como discurso e aquilo que você tem como imagem, como você constrói essa relação. Sempre lembrando que é a imagem que contém o discurso, né? Que a gente quer. É isso, pelo menos eu acredito muito na fotografia como forma de expressão mesmo. Não adianta você colocar discurso em cima daquilo onde não existe. Né? Esse livro chama Rain Child, os nomes também são muito bonitos do livro, né? Tem o primeiro Heartbeat, o segundo Rain Child. E tem essa foto. Então veja como é um trabalho em que na realidade a gente percebe a poética do trabalho em relação
a forma, né? Tem um profundo conhecimento de como essa luz entrou nesse lugar, o que vai aparecer, o que não vai aparecer, as linhas, as formas, mas a imagem é meio borrada, meio imprecisa. Ela constrói em nós uma experiência visual, né? Ela não está tratando simplesmente de um jardim de flores com uma janela ao fundo. Não sei se... Olha aqui a foto daquela cadeira, agora num outro significado, num outro tamanho, totalmente diferente, ao lado de uma outra foto, que é a foto de um texto com um desenho meio parecendo uma caveira, né? Interessante, eu não vou ficar explicando para vocês aqui as correlações todas que podem ter, porque cada narrativa tem a sua história e cada narrativa atinge cada um de nós de um jeito diferente, mas é muito interessante você pensar no texto como algo, né, que é um relato, como essa figura dessa caveira em, acho que Nanquim, me parece, ao lado dessa cadeira rompida, partida, né, desse banco partido. Aqui, só para vocês verem outras páginas, ao lado desta página. Aqui também eu acho uma dupla maravilhosa. A gente vê essas duas crianças nesse contraluz, essa cortina suspensa. E ao lado dessa fotografia que é, para mim, incrível. Não vou ficar explicando o que é a foto, depois até posso falar, mas eu acho que a imagem pode dizer... Deixa eu aproximar um pouco para vocês verem melhor. E aí aqui, de novo, aquela primeira foto da mulher que eu falei, que estava sangrada na página, enorme, agora aqui ela ganha um outro significado ao lado dessa foto. Aí tem uma relação interessante de formas, também tem uma relação, de novo, o gesto dessa mulher de estar calçando um sapato, ou tirando a calcinha, ou colocando a calcinha, a gente não sabe muito bem, porque tem uma insinuação bastante erótica nessa imagem, porque a gente percebe, se observa com muito cuidado que essa mulher está sem calcinha, e o que significa essa criança do lado, enfim, a gente pode começar a construir um monte de discursos, né? E interessante que essa foto ela é muito mais perceptível, esse aspecto que eu falo do erotismo, no sentido de quase denunciar os pelos pubianos da mulher, e ela é menor. Essa mesma foto no outro livro, ela é muito maior e é muito menos perceptível esse detalhe. Ou aqui, por exemplo, um caso típico do trabalho do Marhill, que é uma imagem que ficou encavalada aqui no filme, a mesma paisagem feita umas 2 ou 3 vezes seguidas e que ficaram encavaladas no filme, e ele transforma isso numa única imagem, né? Quer dizer, isso passa a ser ao invés de ser um material que ele rejeitaria, passa a ser uma imagem que ele vai usar dentro do trabalho dele. Aqui é uma imagem que eu acho fantástica, né? Clássica imagem feita de um avião, mas é impressionante, né? Porque parece as veias parece um coração, o jeito que ele usou essa moldura para transformar isso num coração. Para mim, essa leitura que eu faço. Então, aqui, só para complementar, ele coloca nesse livro, né, para vocês verem o quanto ele vai explorando a questão da edição do livro, ele coloca nesse livro, na parte final, todo um processo de pesquisa para fazer o próprio livro. Então, isso aqui, por exemplo, é a página com todos os títulos que o livro chegou a ter, antes de chegar no título final, Rainchild. Aqui é uma prancha de uma foto que ele estava pesquisando. Aqui são edições que ele fez e acabaram não ficando no livro. Uma sequência de um contato de filme, enfim. E para finalizar a apresentação,
Esse é o outro livro do Mario Botman, chamado One Tree. É o penúltimo livro dele. Ele tem mais um livro. Deixa eu ver o que a Luciana está falando aqui. Eu sei que você prefere a materialização do trabalho em livro, mas depois você diz o que você acha de materializar digitalmente, por exemplo, livros digitais, Instagram, exposições virtuais. Então, antes de continuar aqui, vamos voltar aqui um pouquinho, depois eu finalizo isso. Ô Lu, eu acho que tudo é uma questão de pertinência. Instagram, mídias digitais, vídeo, qualquer coisa que você for, qualquer materialização que você for fazer do seu repertório visual é válido, desde que tenha pertinência. Por que de escolher aquele suporte? Por que fazer um livro em offset digital e não um livro... Fora as questões comerciais, claro que a gente tem que entender essas questões comerciais como fundantes, mas não levando em consideração essas questões financeiras, qual é o meio, qual é o suporte que a sua obra vai ter o valor de significado que você acredita que é o que você quer expressar. Uma fotografia de 1,50 m por 1,80 m, ou de 1,50 m por 1,50 m, não interessa o tamanho dela, ou uma fotografia de 10 por 10 centímetros, todas elas têm potências e limitações, depende de como você quer usar. Fazendo um livro digital, um offset digital tem potências e limitações. Fazendo uma imagem para gerar no Instagram tem potências e limitações. Fazer um vídeo tem potências e limitações. Tudo tem potência e limitação. Depende do que você quer. Depende de como você acha que o seu trabalho atinge o resultado de potência expressiva que você deseja. A fotografia que virou moda nas grandes exposições e feiras de fotografia, eu tô falando, ganharam dimensões gigantescas. Essas fotografias têm dimensões gigantescas, elas têm sentido algumas coisas, outras coisas não têm sentido algum fazer nesse tamanho, a não ser o sentido pura e simplesmente de querer vender, e aí nós estamos falando de novo de produção, não estamos falando de fazer artístico. O que não está errado não é demérito, mas como fazer artístico, cada obra sua, cada imagem ou conjunto de imagens tem um formato adequado de expressão para ele. A gente precisa ter, é assim em qualquer outra forma de expressão. É que a fotografia é múltipla demais nas possibilidades e a gente se perde com isso. Mas, de verdade, eu acho que hoje o fotógrafo tem uma responsabilidade muito maior do que o fotógrafo comprometido com o seu fazer, e eu falando fotógrafo autoral, ele tem muito mais responsabilidade sobre as escolhas dele. Não pode ser escolhas pura e simplesmente, não deveriam ser escolhas pura e simplesmente por conveniências. Né? Porque aí você está empobrecendo a potência artística do seu trabalho. Se o seu trabalho pede para você fazer em imagens de, sei lá, a imagem só vai ter a potência que você espera que ela tenha. Se ela for de 1,5 m por 1,5 m, se você for tentar fazer isso 20 por 20 centímetros, porque a tua imagem vai ser vendida por 20 por 20 centímetros, você já perdeu o caráter artístico do seu trabalho no sentido de entendimento do que ele é como obra. E você está fazendo um objeto para vender. Ok, mas o significado é outro. Né? Então, isso é muito difícil, porque cada artista, cada autor... Artista é uma palavra gorda também, né? Cada artista ou cada autor tem aí a relação com as suas obras e o que quer com elas. Não tem como julgar o que é certo e o que é errado. Não é um patamar disso, né? Eu tenho livro feito em offset digital, eu tenho livro feito em jato de tinta, eu tenho livro feito em offset tradicional, clássico, né? Cada um dentro das possibilidades do que eu podia e do que eu julgava que era melhor, né? O Interno Affair, que é um livro que você tem, ele é de tiragem limitada. Se ele é de tiragem muito limitada, assinado que vai um print, qual o sentido de eu querer fazer 600 exemplares disso? Não tem sentido. Então, eu acho que é isso. Eu não tenho preconceito nenhum, eu só acho que tem uma questão de pertinência. Aonde a sua imagem faz o resultado que você quer.
atinge o resultado que você quer como discurso, né? Eu acho que esse é o ponto. Claro que Instagram você alcança milhares de pessoas, mas você e bilhões de outras pessoas e cada um vê uma imagem por menos de um segundo. Bom, isso pode ser fantástico. Mas é isso que você quer para o seu trabalho? É isso que é o seu trabalho? Não tem nada a ver com você continuar postando coisas no Instagram, mas eu estou falando como suporte final para uma obra, né? Ou mesmo o tamanho, jato de tinta, impressão, não sei o que. Tem N técnicas diferentes, exatamente por ter uma diversidade, uma possibilidade, uma gama gigantesca, é que o fotógrafo tem que ser mais responsável com o que ele quer fazer em relação ao seu discurso. Nós temos esse privilégio, né? Eu transformo rapidamente uma imagem num arquivo digital que circula pelo mundo inteiro de um certo jeito. Eu posso fazer impressões de dezenas de formatos diferentes, de dezenas de tamanhos diferentes. Bom, e daí? Liberdade absoluta está longe de ser o campo das manifestações artísticas, né? Quando você faz escolhas, você está sempre limitando. Então, essa limitação faz parte do jogo, né? Vamos ver o outro livro? Não sei se eu te respondi, Lu. Esse livro, então, é o One Tree. Vocês vão ver que é um livro bem reduzido, bem diferente dos outros dois. Eu vou mostrar algumas imagens, então, para você. O livro ele começa já com a guarda, tendo uma impressão, né? Infelizmente não dá para vocês entenderem, sentirem, porque essa guarda ela tem um papel extremamente... Ela não é um papel áspero, mas é um papel que tem uma textura muito bonita que se assemelha muito à textura das próprias folhas secas e dos próprios chãos onde ele foi fotografando essas folhas secas. Aí aqui, essa aqui, primeira imagem. Essa imagem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, ela na realidade é uma dupla exposição. E aqui é um recurso absolutamente intencional do Marhill, né? Quando ele começou a aprender a fotografar com as câmeras e as câmeras começaram, ele via que os filmes encavalavam, ele começou a entender que às vezes uma imagem como resultado final daquilo que ele considera a obra não é um fotograma, são 2, 3, 4 fotogramas, muitas vezes concatenados, e outras vezes é um fotograma duplamente exposto, triplamente exposto. Então aqui é um caso, por exemplo, que você vai ver que tem uma dupla exposição, que a gente nem percebe que ou se acha que é um reflexo, porque também isso não é o relevante do trabalho. Ficar discutindo como foi feito, né? Aqui, por exemplo, é uma imagem que eu acho maravilhosa. E você vê que tem um encavalamento de filme aqui, né? Aqui é uma outra imagem já clássica no sentido, né? É Marhill Botman o nome do fotógrafo. Depois eu apresento o nome dele direitinho aqui para vocês verem. Tem essa foto que eu acho incrível. Aqui tem uma desproporção do tamanho da criança com essas pedras que é muito... Ou aqui, que eu não sei nem se vai dar para ver, mas é uma imagem muito escura, mas ela é maravilhosa. São acho que é tília o nome dessa árvore, no campo de noite. Dá para ver? Ó. Uma fotografia extremamente complicada de imprimir, de ampliar. E aqui aquela foto que eu falei daquele menino que estava com uma roupa, que no primeiro livro está virado para cá, e no segundo livro ele inverte o negativo, colocando ele nesse sentido de direção de encaminhamento. Aí, o Renan escreveu o nome dele, Machiel Botman, mas se fala Marhill Botman porque ele é holandês. Bom, então, claro, como eu falei, isso aqui não é uma aula, isso aqui é um bate-papo, é uma conversa, e eu queria mostrar um pouco, para conhecer a narrativa visual dele, conhecer o que ele tem como proposta em cada um desses livros, vocês precisam pegar o livro e ver o livro fisicamente. Eu não tenho como ficar aqui, nem dá, porque para explicar eu teria que mostrar o livro inteiro. Para mostrar o livro inteiro
essa não é o suporte, enfim, não é o caminho. Mas é importante, acho que vocês entenderem um pouco, acho que essa ideia, né, da questão que a gente tem aqui como desafio para nós, a pertinência do suporte que a gente usa para um certo trabalho, o entendimento claro do que tem a importância de você dominar a linguagem que você vai usar para poder subvertê-las, porque esse negócio de sair fazendo de qualquer jeito, não me venham com discurso, que eu já vi fotógrafo falando isso, hoje todo mundo é fotógrafo. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é uma bobagem, porque é quase como se você reduzisse o ser fotógrafo no clicar um botão. Isso é uma questão absolutamente só operacional dentro de um processo muito mais amplo do que é ser fotógrafo. Ser fotógrafo é se expressar com uma imagem captada através de um sistema muito específico. Então não tem não pode ter essa inocência de que você vai usar uma linguagem de qualquer jeito, porque qualquer coisa serve, porque o teu discurso serve. Não, você tem que dominar essa linguagem. Para você subverter e fazer as coisas do jeito subversivos, você precisa dominar aquele formalismo, aquela linguagem que você escolhe. A subversão é sempre um ato de subverter algo que é conhecido. Se não é conhecido, você não está subvertendo nada. Se você não conhece, não subverte. Né? Então, para subverter, precisa conhecer. Isso é muito interessante. E aí eu vou, só para finalizar o nosso dia de hoje, com mais um poeminha do Manuel de Barros, porque eu acho que ele fala um pouco sobre essa questão de uma maneira muito delicada e nada preocupado com o que com a questão do ser fotógrafo, né? O nosso Manuel de Barros, esse livro do Manuel de Barros é fantástico. Manuel de Barros, Ensaios Fotográficos. Então vamos lá para a gente encerrar nossa... Regiane, não sai antes de finalizar aqui porque é importante. Comparamento. Os rios recebem no seu percurso pedaços de pau, folhas secas, penas de urubu e demais trombolhos. Seria como o percurso de uma palavra antes de chegar ao poema. As palavras, na viagem para o poema, recebem nossas torpezas, nossas demências, nossas vaidades e demais escorralhas. As palavras se sujam de nós na viagem, mas desembarcam no poema escorreitas, como que filtradas, e livres das tripas do nosso espírito. Eu acho que essa frase esse poema, aliás, é maravilhoso, né? Ele escreveu para todo mundo que usa uma linguagem, o quanto essa linguagem precisa ser trabalhada, desenvolvida, apurada, precisa ser limpa. E no caso da fotografia, a limpeza de tudo isso, desses galhos, das coisas, dos nossos desejos, está em editar o material. Eu sempre falo com meus alunos que o maior erro que alguém faz é dar discurso para uma imagem. Porque não adianta, você não vai estar do lado dizendo para todo mundo o que aquela imagem significa. Né? A imagem tem que ter o discurso que chega até nós e diz alguma coisa para nós. Isso depende muito do nosso repertório, da nossa cultura. Então eu vejo alunos fazendo edição e eu sempre que discuto isso, brigo com isso, falo assim, mas você está dando esse tipo de discurso para essa imagem. Não é ela que está dizendo isso, é você que está dizendo que ela tem isso. É interessante pensar nesse aspecto. O tempo e o distanciamento fazem a gente ler e a gente aprender a ler o que nós fazemos com uma maneira mais limpa, mais clara. Por isso que a edição é fundamental. Então, eu vou terminando por aqui, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para falar. Eu vou só finalizar então com mais uma do Manuel de Barros, que hoje eu estou inspirado com o Manuel de Barros aqui, porque ele realmente é maravilhoso. Que é sobre a questão, também um detalhe, rapidamente um detalhe importante, né? Tanto a Claude Bateau como primeira, como o Mário Sorrenti, que foi o segundo, tem uma questão no fazer fotográfico deles com o referente, com aquilo que é fotografado. Né? O Marril não. O Marril não tem uma relação no sentido de... ele não quer que a imagem nos toque pelo que ela é pura e simplesmente,
mas pelo que elas possam representar para nós. Então, uma cadeira partida não é só uma questão de ser uma cadeira partida. A cadeira partida, ok, esse é o referente, mas é o que aquela cadeira partida representa dentro da narrativa que ele constrói simbolicamente, né? A perda de um lugar, de um espaço. Bom, enfim, a gente pode aqui ficar entrando em devaneio sobre o que significa isso. Mas o Manuel de Barros também nos explica isso de um jeito muito mais bonito. Que é assim, ó. Chama O Punhal. Eu vi uma cigarra atravessada pelo sol, como se um punhal atravessasse o corpo. Um menino foi, chegou perto da cigarra e disse que ela nem gemia. Verifiquei com os meus olhos que o punhal estava atolado no corpo da cigarra e que ela nem gemia. Fotografei essa metáfora. Ao fundo da foto aparece o punhal em brasa. É isso aí, né? É isso aí, né? A luz do sol é um punhal, o punhal é uma outra coisa, o pássaro morto é uma outra coisa, e a gente vai entrando num processo muito mais poético, muito mais sensível, muito mais amplo do que a produtividade do mundo contemporâneo, né? Então, acho que a produtividade é realmente algo que a gente precisa se livrar no meio artístico e resgatar o fazer, né? Sem demérito para aqueles que só estão pensando única e exclusivamente em ganhar dinheiro vendendo imagem. Não é essa a questão de jeito nenhum. Mas entender o fazer. Nós, enquanto autores, temos que entender o que nós fazemos, né? Em que lugar que nós nos colocamos. Depois, como é que o mundo lida com isso e trabalha com isso é uma outra questão, e todas as opções que existem por aí são válidas. Não tem nenhuma que eu ache inválida, todas são válidas. E não tem nenhuma melhor do que outra. Não tem demérito em nenhuma dessas outras coisas, desde que sejam todas feitas com comprometimento, com seriedade e com honestidade, que é aquele o caminho que você escolheu. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vou dar mais um minutinho só para alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Deixa eu ver se aqui teve alguma pergunta. Vou colocar o óculos, porque senão não enxergo. Raquel, olha lá. Luciana Pós. O filme 10% é maravilhoso. Yasmina. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aí. A única pergunta que me fizeram foi essa sobre produção e fazer artístico ou criação artística. Acho que tinha uma pergunta do Daniel para trás que eu deixei. Eu vou responder essa pergunta, mesmo que seja para vocês. Ele acho que já saiu, porque fica gravado. Marcelo, eu tenho que sair. Não é aqui. Cadê aqui a pergunta dele? Eu já vou achar. Como não confundir o reaproveitamento de imagens com a falta de criatividade? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É exatamente desse ponto de vista que eu estou falando, que eu falei, Daniel. Depois você vai ter a oportunidade de ouvir a resposta aí. Você usa a imagem, reutiliza a imagem, reutiliza a imagem, reutiliza a imagem, e elas ganham significados diferentes. O fazer artístico na fotografia não tem nada a ver, e único exclusivamente, com o clicar, com a necessidade de fazer coisas novas o tempo inteiro. Essa inovação o tempo inteiro de coisas, isso não é verdade. A gente está criando quando a gente está pensando, quando a gente está mergulhado nas angústias, por exemplo, de um isolamento como a gente está vivendo agora. A gente não sabe o que isso vai gerar de repercussão, não só social, global, como individualmente em nós. O que isso vai mexer conosco, como isso vai aparecer em trabalhos. Não é uma reação imediata agora que traz isso para nós, né? Aliás, falando nisso, eu acabei... Olha, ainda bem que eu não encerrei. Essa profusão enorme de materiais que estão acontecendo sobre a quarentena, eles são extremamente importantes, porque eles mostram que as pessoas estão vivenciando as suas experiências e que é muito importante vivenciar essas experiências. Mas ainda é muito cedo de olhar para esse material e dizer que alguma coisa disso tudo está gerando algum resultado, artisticamente falando, eficiente, eficaz, né, na função artística em si. A gente vai demorar muito tempo para entender tudo isso, discernir tudo isso, destilar tudo isso e ver o que vai ser de resultado. Então, só para finalizar, antes de encerrar, eu queria só fazer uma propaganda aqui rapidinho
Visitem esse site, ó, territoiresensible.com. Esse site é um site coletivo, mas que tem a direção artística do Pierre Devan. E lá tem uma série de projetos de uma relação binacional França e Brasil. Eu faço parte desse projeto. E o Pierre convidou, fez um chamamento público para todo o universo de pessoas que ficam no entorno de quem já fez coisa com ele e tudo, trabalhos com ele, de mandarem para ele que ele selecionaria de uma maneira bastante aberta e honesta, assim, aberta, manifestações em relação ao que está acontecendo sobre o isolamento. E lá tem já no site uma página que está falando sobre o confinamento, sobre o isolamento. Então tem poemas, tem vídeos, tem textos, tem fotografias, tem pinturas, tem gente de altíssimo nível, por exemplo, como Arnaldo Batista, como Renato Fiuza, Celso Brandão. Tem um universo lá de coisas para serem vistas, e a proposta não é ter uma edição dizendo que isto é o trabalho de alguém ou não, são recortes muito curtos, muito pequenos, mas que está criando uma massa de gente fazendo esse trabalho e colocando as suas expressões. Eu acho que vale a pena vocês visitarem e darem uma olhada, tem coisas muito interessantes, mas também é um outro campo, né? De iniciativa individual, do que cada um está vivendo. Bom, acho que é isso. Ô, Lucas, obrigado por ter colocado aí o tag aí do Territoire Sensible. E João Muniz, valeu, obrigado a você. Bianca, obrigado. Finalizando mais uma coisinha, agora que eu vi aqui o nome da Bianca, eu consigo escrever aqui? Deixa eu ver se eu consigo. No canal da Bianca Beckel, que é a galeria com quem eu trabalho, tem todas as lives lá para serem vistas. Estou colocando aqui o nome. Então entrem lá no YouTube, quem quiser ver as lives que não viram, tá lá, e essa aqui também vai estar lá mais para frente, tá bom? Então super obrigado e até logo, até a próxima, quarta-feira às 8 da noite.